Olá, gente. Mais uma vez aqui, professor Reinaldo. Obrigado por vocês terem acessado meu canal. Questionamentos em debate, professor Reinaldo. É só acessar no YouTube, tá? Minha plataforma. Nosso objetivo nesse canal aqui é trazer discussões, trazer questionamentos, fazer análises sobre temas atuais, temas relevantes que norteiam a sociedade nos dias de hoje. Beleza? Dito isso, vamos para o nosso vídeo. Gente, vamos falar hoje sobre uma questão importante, sobre demografia. O que é demografia? Demo, estudo, povo, né? Demo é povo, grafia, estudo, descrição, descrição do povo, descrição. A palavra demografia, ela significa o estudo das populações. Em suma, é isso. Beleza? Então, se vocês observarem bem, vamos fazer aqui uma pequena, um diálogo, né? Uma reflexão filosófica sobre essa questão. Nós sabemos hoje que a população mundial é cerca de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Então é muita gente. Essas pessoas todo dia, elas se levantam, precisam se alimentar. Se alimentam de manhã, se alimentam, se merendam, almoçam, jantam, se alimentam, comem. Né? Então, existiu uma discussão, principalmente no século XVIII, tentando entender se a produção de alimentos seria suficiente para sustentar toda a humanidade. Eu acredito que cada um de nós, cada um que acompanha meu canal aqui, já parou para pensar nisso. Ou pelo menos teve um lapso de pensamento sobre isso. Né? Será que o planeta dar conta de produzir alimentos para todos? Então teve uma pessoa, ele era pastor protestante, inclusive, chamado Thomas Malthus, conhecido como Malthus. E a teoria dele foi conhecida como teoria malthusiana. O que ele dizia? Ele dizia que a sociedade humana, isso no século XVIII, tá, gente? Estava fadado à miséria. Primeiro ponto, por quê? Porque ele dizia o seguinte, que o crescimento populacional do planeta acontecia de forma geométrica, primeiro ponto, e a produção de alimentos acontecia de forma aritmética. Traduzindo, a produção de alimentos não acompanhava o crescimento populacional. Em outras palavras, é isso. Para ser bem simplório não, para ser bem simples com vocês. Então, dito isso, sempre haveria pessoas passando fome. Isso é uma teoria, tá, gente? Eu não estou falando isso que é uma verdade. As pessoas podem até acreditar isso que seja verdade, mas não é. A gente vai trocando uma ideia e vocês vão entender isso mais à frente. Então, segundo Malthus, a fome, as guerras, as pestes, as epidemias, como nós tivemos a Covid, ela era necessária para ter um equilíbrio, para regular a população. Olha, interessante. E ele falava mais, ele falava o seguinte, para controlar a natalidade, as pessoas tinham que adotar a castidade, ou seja, não fazer sexo. Palavras dele. Ele sendo pastor, né? Isso é mais que compreensível. Adotar a castidade. E casar tardiamente. Outro ponto. Então falei aqui um pouquinho sobre o Malthus, a teoria malthusiana, a teoria dele. Então, o que aconteceu de lá para cá? Será que Malthus estava certo? Malthus estava errado? O que aconteceu da época que ele viveu, que foi o século XVIII, até os dias de hoje? Aconteceu uma série de coisas que eu vou enumerar aqui com vocês. Para vocês. Aconteceu a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que houve? Houve uma revolução no campo, ou seja, houve a chamada, mais para frente, né, a chamada Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Nós nunca produzimos tanto alimento, gente, como nós estamos produzindo já há algum tempo. Não nos dias atuais, já há algum tempo. Então, essa coisa do Malthus dizer que sempre haveriam pessoas passando fome porque a produção de alimentos era insuficiente para alimentar todos, isso não se sustenta, porque nós produzimos alimentos que dá para alimentar todos e dá sobra. Beleza? Aí vocês estão pensando, professor, mas Reinaldo, mas isso procede? Por que existem tantas pessoas passando fome? Eu explico para vocês. Bem, nós vivemos num mundo capitalista. Primeiro ponto. O alimento ele é uma mercadoria, como outra qualquer, como um computador, como uma carteira, como um móvel de casa, como um carro, ele é uma mercadoria. Quem consome essa mercadoria? Quem tem recursos financeiros, quem tem dinheiro. Então, a culpa das pessoas estarem passando fome hoje não é o que o Malthus dizia, que é a produção de alimentos insuficiente.
e sim a falta de recursos, a pobreza. A pobreza explica, aí sim, a pobreza explica a questão da insuficiência alimentar no planeta. Quer ver, vocês observem, façam um mapa geográfico aí na cabeça de vocês. As regiões mais miseráveis do planeta, a África subsaariana, a América Latina, que também entra, o Sudeste Asiático. Então, todas essas regiões miseráveis do planeta, pessoas com uma renda, o per capita, a renda per capita muito inferior, passam fome. Por quê? Voltando ao que eu acabei de falar. O que explica a insuficiência alimentar no mundo, em algumas regiões do planeta, não é a falta de alimento, como a incapacidade de nós produzirmos alimento, como Malthus dizia no século XVIII, mas sim, estou explicando agora, que o motivo é a renda, a pobreza, a miséria, a fome, entendeu? A falta de perspectiva de renda das populações mais marginalizadas do planeta. Beleza? Então, nós somos 8 bilhões de pessoas hoje, continuando a nossa análise. Aí nós, trocando uma ideia aqui, estamos pensando, o planeta não precisa mais de pessoas. Existe gente demais, e eu concordo com essa tese. A questão, então, e aí como é que está essa relação de expectativa de vida, a questão da natalidade? Natalidade seria o número de nascimentos. Está distribuído da seguinte forma. Nos países que atingiram um alto grau de desenvolvimento tecnológico, industrial e científico, quem são eles? Ora, os tradicionais, que é a Europa, alguns países da Ásia, como o Japão, por exemplo, os Estados Unidos. Esses países, alguns deles, estão em déficit, ou seja, se você pegar a correlação entre o número de nascimentos e o número de mortes, o número de nascimentos, ou seja, o crescimento, a natalidade é baixa, chega a ser até negativo. Mas vocês estão se perguntando novamente, como que explica o crescimento se é negativo, como que se explica o aumento da população todo ano? Se você fizer uma pesquisa todo ano, você detecta que há um aumento da população mundial. É porque nos países, o mundo desenvolvido, que eu acabei de falar aqui, que apresenta até taxas negativas, não é a maioria do planeta, é uma minoria, muito minoria. A grande maioria é marginalizada, são os países emergentes, os países subdesenvolvidos, e os países que estão estagnados, como a África, como eu já falei, a América do Sul e parte de alguns países da Ásia. Então, esses países, esse nível de desenvolvimento que os países europeus alcançaram, não chegou até eles ainda. Certo? Então, você tem aí altas taxas. Então, você pode fazer, segundo dados demográficos, o crescimento natural vegetativo, ou seja, o aumento da população de algumas regiões do planeta, está intimamente associado à pobreza e ao analfabetismo. Isso é tema de uma outra discussão, de um outro vídeo. Tá? Quanto mais regiões pobres, subdesenvolvidas, menos industrializadas, maior o número de crescimento natural vegetativo, ou seja, maior a natalidade. Incrível isso, né? Então tem algumas famílias que em alguns países, grande parte dos países subdesenvolvidos, apresenta taxas de crescimento. Então, se você pegar num combo geral, você tem aí os países altamente desenvolvidos, que atingiram um patamar industrial, tecnológico e científico altamente desenvolvido, com taxas negativas de demografia, de natalidade, enquanto que as regiões mais marginalizadas, mais pobres, você tem aí altas taxas de natalidade. Beleza? Então, gente, o nosso vídeo não ficar tão extenso, isso aí é tema de vários debates no mundo, inclusive, essa questão do controle da natalidade, isso é um tema que já requer um outro vídeo, e a gente vai continuar debatendo, e no próximo vídeo eu espero continuar falando sobre isso. Espero ter contribuído e até nosso próximo conteúdo.